2023/1 para Lusiânia. E essa aqui já começa com uma, na minha opinião, né, até onde eu pude lembrar, descobrir, pesquisar, eu vou contar que eu digo pesquisar, com uma lambança Unirv, né, típica. A Unirv não consegue fazer um semestre, tudo bem, eu entendo, são quantas provas aí que ela tem que fazer para medicina, mais as provas para os demais cursos e 6 unidades de medicina, e enfim. Então aqui eu acho que saiu uma lambança Unirv. Essa questão para mim, bom, ninguém mandou as questões no dia da prova, então não pude resolvê-las, mas não sei se alguém entrou com recurso ou não. Para mim cabia recurso, cabia troca de gabarito aqui. E talvez até anular a questão, porque até onde eu sei, fugiu do escopo do ensino médio. Por isso eu estiver errado no seu escopo de cor, mas pelo menos eu não lembro de ser isso ensinado no ensino médio até a última vez que eu tive contato mais próximo com o ensino médio. Considere a massa específica da água como ρ água, a massa específica do ar como ρ do ar. Essa letra aqui se chama Pzinho, ela chama ρ, tá? É uma letra grega cujo nome é ρ. ρ ar. O coeficiente de arrasto como C, aí entrou, para mim aqui ele invadiu o ensino superior. E se fosse só citar, ou citasse, explicasse e desse a equação, não teria problema então, né? Se ele te desse a equação que você vai usar, aí não invadiu, porque você não teria que saber algo que não está na predisposição para saber, né? no escopo. Mas não, ele joga o coeficiente de arrasto e você precisa usar esse coeficiente de arrasto, que é uma coisa que até onde você não se vê em ensino médio, para achar a equação da força e resistência do ar, tá? E a força e resistência do ar é uma equação que sempre que aparece, sempre que o tema surge no ensino médio, em vestibular, eles te dão uma equação para você usar. Aqui não, você vai ter que saber a equação geral da força de resistência do ar, força de arrasto. Tá? Então tá, e deu o coeficiente de arrasto como C maiúsculo e a aceleração da gravidade como G. Imagine uma gota de chuva esférica, esférica, isso aqui vai ser importante, de raio Rzão, se desprendendo de uma nuvem de altura h em relação à superfície. Imaginou? Lá em cima uma gotinha esférica se solta e começa a cair. A partir da situação, assinale V verdadeiro ou F falso para as alternativas. Aí vem. Letra A. Ele afirma que desprezando a resistência do ar, a velocidade terminal da gota, ou seja, a velocidade com que a gota atinge a superfície, é dada pela equação V igual a 8R ρ água dividido por 3C ρ ar. Essa equação já te começa a dar calafrios, porque você percebe que, apesar de que quando despreza a resistência do ar, ainda fica no escopo do ensino médio, então resolver o item A e o item B, tá de boa, não tenho nada contra eles, nada, tá? Mas essa equação aparecer aqui já te deixa um pouco receosa, porque isso aí tem relação com a força de resistência do ar. Mas aqui, se eu vou desprezar a resistência do ar, não tem problema. Essa equação aí acaba que não preciso sabê-la, e você acaba até percebendo que essa alternativa vão chegar rapidamente, que ela é falsa. Aí depois ele fala a mesma coisa, típico de prova de física da Unirv, né? A mesma coisa, só muda a equação. Desprezando a resistência do ar, a velocidade terminal da gota, ou seja, a velocidade com que a gota atinge a superfície, é dada pela equação V igual a raiz de 2GH. E agora a CI dele vai considerar a resistência do ar, típico da Unirv. Considerando a resistência do ar, a velocidade terminal da gota, ou seja, a velocidade com que a gota atinge a superfície, é dada pela equação V igual a raiz quadrada de 8R ρ água dividido por 3C ρ ar. O problema é que ele não te deu nenhuma equação para força resistência do ar. Você precisa dela para achar a velocidade terminal no caso em que se considera a resistência do ar. E a letra D é a mesma coisa, agora considerando a resistência do ar, a velocidade terminal da gota, ou seja, a velocidade com que ela chega lá embaixo, atinge dada pela equação V igual a raiz de 2GH. Bom, vamos começar pela A e B, que não tem problema algum. Como não tem resistência do ar, então eu tenho o quê? Vamos lembrar, um sistema conservativo. Se o sistema é conservativo, porque eu não tenho forças dissipativas, que seriam atrito, resistência do ar, então a energia mecânica antes, chamada de A, é igual a energia mecânica depois, chamada de D. Quem que é o antes? É a gotinha esférica ali, se desprendendo. Quem que é o depois? É ela aqui, prestes a bater no chão. Esse é o momento que eu vou chamar de A, esse eu vou chamar de D de depois, tá certo? Então, qual é a energia mecânica aqui? Como ela acabou de se desprender, ela não tem energia cinética, não tem velocidade. Não tem nada elástico nessa questão, então não tem potencial elástico. Então, só tem o quê? A energia mecânica em A se resume a energia potencial gravitacional em A.
E a energia mecânica em D se resume o que? A energia cinética. Por quê? Em D já não tem mais altura, então não tem potencial gravitacional. Aqui é como se fosse o nível de referência zero. Ele falou que essa altura aqui de onde a gotinha sai é Hzão. Então aqui embaixo não tem potencial, mas aqui já tem o quê? Velocidade, que é exatamente a velocidade terminal, que é a velocidade que ela está aqui prestes a bater no chão que ele quer saber. Então eu substituo pela equação da energia potencial gravitacional, que vamos lembrar que é m vezes g vezes h, onde m é a massa do corpo, g é a gravidade local, h a altura em que ele se encontra em relação ao nível zero. Energia cinética depois, então, vai ser m, que é a massa do corpo, a velocidade dele ao quadrado dividido por 2. Aí eu simplifico a massa com a massa, ou seja, não depende da massa da gota, nesse caso aqui, e eu tenho que v quadrado, passo 2 multiplicando, é igual a 2gh. Portanto, se girando a raiz quadrada de ambos os lados da equação, eu tenho que v igual a raiz quadrada de 2gh. Então, para o caso em que não há resistência do ar, certo? A velocidade terminal, que é a velocidade com que a gota atinge o solo, é raiz de 2gh. Isso faz a alternativa A ser falsa e a B ser verdadeira. Pronto, agora vem o que eu considerei uma lambança ao NIRV, né? Que ela acaba sempre fazendo, tá? Todo semestre tem uma questão que foge do escopo, ou está traduzida, pegaram de um livro americano e traduziram tudo errado. Tudo não. Mas fizeram uma lambança na hora de interpretar ali a tradução. E aí eles adaptam, né? Porque transformam uma questão discursiva ou uma questão ABCD em questão de força verdadeira, e aí acaba de vez em quando saindo umas lambanças. Aqui, para mim, saiu para começar por causa da equação, porque se eu considerar a resistência do ar, eu tenho que saber a equação da força e resistência do ar. Sinceramente, eu estou há tanto tempo sem mexer com o ensino superior que eu não me recordava. Eu pesquisei, fui atrás, porque para mim isso é a primeira vez em 2023, 25 anos trabalhando com resolvendo questão vestibular, mais o tempo de cursinho, mais o tempo de aula, vai chegar a 30 anos aí. E eu não lembro de ter visto uma questão em que eu tinha que saber a equação da força e resistência do ar. Às vezes eu tenho que saber que ela é proporcional à velocidade, tenho que saber alguma coisa conceitual, mas a equação, então vamos colocar aqui, ó, mais uma equação aí para a coleção de equações, né? Aqui foi A e B, aqui foi A e B que eu já resolvi. E aqui vai ser C e D. E aí vem, preparado? Preparada? A força de resistência do ar pode ser calculada por, deixa eu até colar aqui, meio vezes a densidade do ar vezes a velocidade ao quadrado vezes A, que é a superfície de referência, ainda tem essa. Mas eu já ouvi falar nela, tem questões que explicam. Se ele tivesse pego a equação e tivesse no enunciado te dito que era essa, estava ok a questão. Mas não... Vezes o C, ó, o C que ele deu, que é o coeficiente de arrasto. Então, para eu saber a velocidade terminal, e outra, aí agora essa parte faz parte do ensino médio, a velocidade terminal, quando tem resistência do ar, ela não é atingida lá embaixo. Geralmente ela é atingida antes de chegar no solo. Em que momento ela é atingida? Porque observe que a resistência do ar ela é proporcional à velocidade. Ou seja, quanto mais rápido o objeto cai, essa força vai crescendo. Isso é ensino médio, tá? Que a força do ar depende da velocidade, que ela depende, mas não exatamente a equação, é ensino médio, está no escopo do ensino médio. Já tem diversas questões que falam sobre isso. E ela entra em velocidade terminal quando a força de resistência do ar, que está tentando resistir à queda, se iguala ao peso que está acelerando o corpo para baixo. Então, essa força de resistência do ar, ela começa nula, né, quando ele começou a cair, quando a velocidade é zero. Então, só tem o peso acelerando a gota. Aí, o peso sempre fica do mesmo tamanho, a setinha, ó. E a resistência do ar fica pequenininha, então ele continua acelerando para baixo, mas com aceleração menor, até que elas se igualam, era para estar do mesmo tamanho aqui. E aí, nesse momento, eu atinjo a velocidade terminal. De novo, esse assunto velocidade terminal é de ensino médio. A única coisa que foge do ensino médio, que eu acredito que foge, né? Alguém pode me informar isso, não, o aluno tem que saber essa equação aqui, para resolver a questão. Eu não vi como
resolver. Dá para você fazer, professor, mas eu sei que tinha que ser 2GH, então no outro tem que ser esse. Pior que não vai ser. Esse é o segundo problema dessa questão. Depois também estou aberto para discussões, até porque essa é uma forma que eu não vi há muito tempo. Mas a não ser que eu tenha pesquisado errado, você vai ver que tá o gabarito, eu não concordo com o gabarito do item C, por causa de um detalhezinho. Então vamos lá. Então a velocidade terminal é atingida quando se tem essa situação. Professor, mas ele falou que é a velocidade com que ele atinge o solo. Sim, porque a partir do momento que ele chega nessa velocidade, ele não aumenta mais. Ele fica nessa até bater no solo. Então a velocidade com que ele bate no solo é a terminal, ela não é atingida lá no solo, que nem foi no item A e B, mas ela é atingida no meio do caminho, mas fica, e é a velocidade com que ela acaba chegando até o solo, a gota. Então, para eu achar a velocidade terminal, eu tenho que igualar a força de resistência do ar, quem? Ao peso. Aí eu vou substituir aqui, ó, meio ρ do ar, velocidade ao quadrado, que é a que eu quero, velocidade terminal, é esse V aqui que eu tenho que isolar, vezes a área. Agora vem a questão da área. Outra coisa que não é trabalhada, assim, é falado de vez em quando uma questão ou outra, mas não com detalhes especificamente. Essa área é a área de referência, geralmente a área de referência, se não me engano, o nome é esse. E é maior área sob influência da resistência. Aí você teria que saber, e que isso não é muito discutido no ensino médio até onde eu sei, que quando você tem uma gota esférica, a maior área de resistência que tem que fazer é fatiar ela aqui, ó. Fatia a gota no meio, pega essa seção transversal, ó. E se você pegar que o vento está agindo aqui, ó, a maior área, porque ó, se você pegar aqui a área que ele atinge é pequena, aqui a área vai ser maior. A maior área é aqui na secção do Equador, ó, que vai dar exatamente o quê? Uma circunferência cujo raio é o mesmo raio da esfera. Portanto, você também tinha que saber que essa A, nesse caso que a gota é esférica, eu posso trocar pela área de um círculo. Ou seja, no lugar do A, vou colocar A aqui primeiro. Eu vou trocar por πr ao quadrado. E o C eu deixo o C. Agora o peso, aqui entra a parte que eu acho que também dá problema. É massa vezes gravidade. Tá? Então vamos lá. Continuando agora. Meio ρ do ar. Observe que a força do ar não depende da densidade da água, da gota de água, só a densidade do ar por onde ela está passando. V ao quadrado. Agora o A eu vou trocar por πr ao quadrado, que é essa área aqui, ó, vezes o C. E outra, agora não tem a massa, mas ele deu a densidade, não tem a massa da gota, mas ele deu a densidade da gota. Então, lembrando que, aí é ensino médio, que densidade é massa sobre volume, e daí se conclui que a massa eu posso trocar por densidade vezes volume. Inclusive, a gente faz muito isso em questões de calorimetria, né? Que às vezes não dá a massa, mas dá a densidade e volume. Então, vem aqui, ó, massa eu vou trocar por densidade da gota vezes o volume da gota, vezes a gravidade. Beleza? Vamos continuar aqui. Fazer assim, ó, para otimizar o espaço, para não abusar da sorte. Depois eu fico sem espaço no final da questão. Nem que eu acho muito difícil, mas aqui, vamos vir aqui agora. Então, continuando, vai ficar meio ρ do ar, V quadrado, πr ao quadrado, só copiei, C, densidade, ele chamou aqui de ρ da água, vou chamar de AG, vezes o volume. Qual é o volume da gota? Ela é esférica, então você tinha que lembrar lá da geometria espacial que o volume de uma esfera é 4/3 de πr ao cubo. Isso é escopo ensino médio também. O único que foge é aquela equação para mim, que eu acho que pode. Vezes a gravidade. Tá? Agora vamos para o corta-corta. Ó. Π corta com π. Aqui tem r ao quadrado, aqui tem r ao cubo. Então eu vou tirar esse r ao quadrado e aqui vai ficar r a primeira. Então eu tiro esse cubo. Mais alguma coisa? Não. Não, agora eu vou isolar o v. Primeiro eu vou isolar o v quadrado. Esse 2 passa multiplicando aqui. Colocar os números na frente para ficar mais organizado. Então, 2 vezes 4, 8. Aí sobrou um ρ da água aqui em cima. Ó. Observe que o 2 eu passei multiplicando aqui. Ó. Então, ficou 2 vezes 4, 8, vezes ρ da água. Aqui sobrou um R. E aqui sobrou um G. Embaixo sobrou 3. Né? Esse 3 aqui.
Só que eu tenho que passar dividindo, sei lá para baixo, o Rho do ar e o C. Então é 3 Rho do ar vezes C. Aí você começa a ver que está ficando com cara da resposta. 8R Rho água dividido por raiz quadrada. 3C Rho ar. Se eu tirar a raiz quadrada dos dois lados, eu vou chegar que a velocidade terminal, considerando a resistência do ar, é raiz quadrada, vou até escrever do jeito dele, ó, 8 Rho da água vezes R vezes G dividido por 3 vezes Rho do ar vezes C. Tá aqui a resposta. 8 Rho água RG 3 Rho ar C. 8 Rho água, cadê o G? 3 Rho ar C vezes C. Tá faltando, até se eu não estiver engolindo mosca aqui, estiver perdendo, deixando passar alguma coisa, tá faltando G na equação. Então, foi uma lambança em cima da outra. Se eu não estiver enganado, se eu não estiver redondo, aí eu estou aberto aqui. Se alguém me mostrar que eu estou enganado, entre em contato comigo, manda uma parte do livro que mostra, enfim, que a equação está alguma coisa errada na que eu coloquei. E tinha, e o G realmente não aparece. Mas até o momento, o que me parece é, ela foi pegar uma questão de ensino superior, tentou adaptar, ficou ruim, porque ainda ficou com o escopo de ensino superior, e ainda assim adaptou errado, porque faltou o G na equação, digitaram errado. Então esse item está no gabarito oficial, ficou como verdadeiro, e para mim ele é falso. Então, vou colocar aqui, ó, discordando do gabarito oficial. Tá? Acho que ninguém viu, não sei se mandaram essa questão, não mandaram questões para mim. Geralmente, às vezes, algum estudante manda para mim e eu resolvo no mesmo dia. E se tem questão para recurso, eu escrevo o que ele tem que escrever no recurso. Mas não mandaram para mim, eu não fiz, estou fazendo agora. Então já passou a época de recurso. Mas para mim, esse gabarito é F, não V, porque faltou o Gzinho aqui da gravidade. Tá certo? E aqui esse é F mesmo, porque não é 2GH de forma alguma. Tá? O gabarito oficial é FV-VF e para mim o gabarito correto tinha que ser FV-FF. E essa aqui tinha que ser trocado. Ou talvez a questão inteira anulada se você entrar com o recurso protestando, que é saber, o aluno ter que ter conhecimento da força de arrasto do ar, ou força de resistência do ar. Essa equação não está no escopo do ensino médio. Posso estar enganado, como eu falei, eu não sei de cor, talvez tenha atualizado há pouco tempo, mas até a última vez que eu tinha visto, não está no escopo do ensino médio você saber de cor a equação da resistência do ar. Então isso anularia, para mim, anularia a questão toda. Ou talvez o item B e C, não, o item C e D anularia, né, em vez de trocar de gabarito. Então, tinha várias coisas que você podia se queixar se tivesse ainda tempo. Tá certo? Então, tá aí. Gabarito oficial FVVF, o meu gabarito FVFF.